paz a todos, bom dia. Vamos dar início aos trabalhos desse especial sábado, primeiro sábado do mês, onde viemos agradecer. Temos o dever de agradecer. E em momentos como esse, em locais como esse, nós viemos agradecer os bons espíritos, aos espíritos bondosos, aos anjos guardas, aos espíritos protetores, e fazemos isso de forma disciplinada em todo primeiro sábado do mês. A gente fica aprendendo a agradecer. A gente pede muito, reclama muito, mas a hora de agradecer. Então, a gente vai começar o trabalho. Nós vamos ler o livro Mais Luz, ditado pelo Espírito Batuíra, recebido pelo médium Francisco Xavier. A página se intitula Trabalho, Trabalho, Trabalho. Não duvidemos disso. Em todas as situações, em todas as condições, o trabalho é à nossa frente. O caminho é trabalho, a condução é trabalho, o companheiro é trabalho, a palavra é trabalho, o roteiro é trabalho, o sinal é trabalho, o alimento é trabalho, a esperança é trabalho, o auxílio é trabalho, a mensagem é trabalho, a meta é trabalho. Se as dificuldades aumentam, mais trabalho. Se a calúnia aparece, trabalho maior. Se o desencanto chega, busquemos trabalho. Se o desalento ameaça, recorramos ao trabalho. No repouso preciso, guardemos a prece por trabalho e a meditação por trabalho. No refazimento, corpo, mentalizemos trabalho. E na solução de todos os problemas, tomemos o trabalho por solução. Trabalho do bem, puro e simples, trabalho de paciência, trabalho de humildade, trabalho de luz. Tudo trabalha. Estrelas, mundos, seres e coisas trabalham e trabalham. Consolemo-nos. Console-nos o trabalho, meu irmão, disse Jesus. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Guardemos, pois, fé e alegria, paz e bom ânimo, e trabalhemos sempre. Vamos então à nossa oração. Senhor Jesus, divino amigo, Mestre bondoso que a toda hora nos socorre, recorremos ao seu coração magnífico, em prece, para lhe pedir pelos trabalhos de hoje, pelos irmãos em sofrimento que vieram nessa casa, nos 2 anos da vida pedir ajuda. Que a tua bondade permita o doutor Bezerra de Menezes, responsável nessa semana, pela assistência espiritual na casa, que ele e sua equipe possam envolver a todos os irmãos e as irmãs que aqui se encontram. Abençoa o nosso querido orador convidado amanhã, que ele possa contar com a boa assistência e a intuição dos espíritos que dirigem esse trabalho. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nesse especial Dia da Pátria, nós temos o nosso companheiro Jorge, que vai nos fazer reflexões acerca do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Tá bom. Bom dia a todos. Bom, o Hélio já falou o tema, esse livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente vai discorrer sobre alguns capítulos, né? Porque a gente fala o livro inteiro é muito complicado, mas tem as coisas importantes. Esse livro conta como que o Brasil foi escolhido, o coração do mundo, Pátria do Evangelho, né? Do ponto de vista espiritual. E quem foi escolhido para escrever foi Humberto Campos. Ele pegou na tradição espiritual, tipo assim, um arquivo dos acontecimentos no mundo espiritual, tem tudo lá. Tudo que a gente faz está arquivado. Parece brincadeira, mas não, porque isso funciona com fluido código universal. Então, tudo que é feito está arquivado. Então, esse arquivo, Humberto Campos teve acesso, escreveu através da mediunidade de Chico Xavier.
e conta, do ponto de vista espiritual, como é que foi esses acontecimentos que a gente aprendeu na escola, história do Brasil, né? Mas tem um dedo muito forte espiritual nisso aí. Não foi assim as coisas como a gente aprende na escola simplesmente, porque na escola o lado espiritual não aparece, né? Então como é que aconteceu? Jesus já tinha plantado a árvore do Evangelho lá na Palestina. A Palestina compreendia naquela época Judéia, aquelas regiões que Jesus andava, né? Samaria e tal. Então ele andava naquilo tudo ali. Então, ali na Palestina, ele colocou o Evangelho lá, que a gente sabe que, bem, foi difícil, né? A gente, quando vê a situação lá naquela região, a gente sabe que não foi fácil. Porém, aconteceu tudo, ele colocou lá e tal, desencarnou na cruz, né? Desencarnou, porque ninguém morre, a gente só desencarna, perde corpo. Não perde a alma nem o espírito, a coisa está lá. Bom, um belo dia, ele reunido lá com o staff mais alto dele, disse assim: olha, eu estou querendo uma terra nova, onde eu possa transplantar as sementes do meu Evangelho. Aonde tem uma terra boa para isso? E aí o espírito Eliu, que estava com ele, disse: olha, tem uma terra nova no sul do continente americano. Aí me lembro uma música que fala no sul da América do Sul. Quer dizer, o continente americano tem uma terra boa. E Jesus veio, quando o staff viu qual era a terra, mato, só tinha índios, os nativos do local, não tinha ninguém, só pássaros, animais, muita mata, coisa que está acabando hoje em dia, mas isso é outra história, não cabe aqui agora, então é outra história, mas muita mata, muita coisa. Ele disse assim: bom, ele abençoou essa terra antes de começar aqui, está no livro. Então, tudo que eu estou falando está no livro, não sou eu que estou dizendo. Jesus abençoou essa terra e disse: bom, vou plantar aqui a semente do meu Evangelho. Mas o Brasil precisava ser descoberto, só tinha índio aqui. Não que os índios não merecessem o Evangelho, claro que depois os jesuítas vieram aqui catequizar os índios, a gente sabia, a gente aprende na escola. Anchieta, Morgada Nobre, etc, etc. Bom, precisava ser descoberto. Em 1498, Vasco da Gama já tinha ido à Índia. Então Portugal já estava funcionando com todas as suas caravanas e seus navegadores. Mas, se a gente voltar aqui no livro, eles, bem antes disso, antes dessas navegações toda portuguesa, a espiritualidade faz com que Dom Henrique funde a Escola de Sagres, que é a escola de navegação portuguesa, com esse intuito de desbravar o mundo. Então você vê que a espiritualidade trabalha em tudo, inclusive na nossa vida. E a gente acha que não. A gente, quando consegue alguma coisa, acha que Deus não tem nada a ver com isso. Foi só mérito meu. Não, nós fizemos nossa parte, né? A gente faz a nossa parte, o alto faz a dele. Bom, a Escola de Sagres foi aquela que impulsionou a navegação portuguesa. O Vasco da Gama já tinha conseguido chegar na Índia. E Cabral sai, dia 9 de março de 1500, para ir para a Índia. Ele veio para o Brasil. Nem sabia que existia Brasil, né? Ele foi para a Índia, seguindo a rota de Vasco da Gama. Não acho que de repente, talvez por uma, digamos assim, uma influência espiritual, encontrou uma calmaria. Os barcos ficaram à deriva, não tinha vento para inflar as velas, o barco para lado nenhum, as caravelas ficaram tudo ali à deriva. E agora o que eu faço? Meu Deus do céu, chama isso, não tem jeito. A corrente marítima foi empurrando todo mundo para a praia. E ele deu nas costas do Brasil. Assim que o Brasil foi descoberto. Entre aspas, por acaso, entre aspas, porque nada tem acaso, a gente sabe disso. Então, fizeram com que não tivesse vento e a corrente marítima levou ele lá. Bom, o Brasil foi descoberto, mas também precisava ser povoado. Não era só uma questão de meia dúzia de português, com os caravelas e um monte de índios. Tinha que ser povoado. E aí começam as atrocidades. Eles trazem da África os negros como escravos. E Ismael, que tinha sido escolhido, o anjo, o espírito, o anjo, em outras línguas, para nós, o espírito, que seria o protetor do Brasil, e até hoje, Ismael, o protetor, escolhido pessoalmente. Jesus fala assim para ele, falando no livro: ó, o meu coração manda que eu escolha você para cuidar do Brasil. Então, poxa, sabe o que é isso? O próprio Jesus diz isso para ele, e ele tem uma responsabilidade grande, cuidar do Brasil. E ele vai se queixar com Jesus depois. Diz: ó,
nessa questão da escravidão. Ele fala assim, ó, não era isso que estava programado. Nós não programamos isso, essa violência que está acontecendo. Dizer, poxa, está tudo errado. Aí Jesus acalma eles, olha, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio dos homens. Tudo que eles estão fazendo, eles vão ter que arcar com as leis de Deus. Eles vão ter que pagar com isso. Porque é uma lei de causa e efeito. Então, você vê que nem Deus, nem Jesus, nem ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. Você faz o que tu quiser da sua vida. Agora, tu vai arcar com a consequência daquilo. Isso é certo. Quando a gente reclama, eu vim sem um dedo, eu vim aleijado. Isso aí é outra história que acontece. Por quê? Isso é lei de causa e efeito. Então, Jesus acalma Israel e fala para ele. Eles estão cometendo atrocidades, trazendo esses homens à força da África para cá. A gente sabe disso, mas eles não podem interferir no livre-arbítrio. Eles fazem o que eles quiserem, mas eles vão ter que arcar com as consequências desses atos todos. E estima-se, nessas viagens, tantas viagens, desde a primeira até a última, estima-se que trouxeram 4.800.000 negros da África. É muita coisa, gente. 300.000 morreram só na viagem. Fora aqueles que já morreram aqui quando chegaram, no caso de Valongo, aqui no Rio. Daqui eram para Minas, levavam para Minas e tal, para ser vendido para casa. Isso é uma história do Brasil. Agora, quem lê a história do Brasil mais profundamente, a gente vai ver que tinha negros assim, tinha uma comunidade muito inteligente, e não queria nem se misturar com os outros negros. Olha só que situação. Eles vinham também de locais diferentes da África. É um negócio complicado, mas não é que nós não vamos estudar a história do Brasil agora. A gente vai estudar isso aqui, esse livro. Bom, assim começa o Brasil a ser povoado. E aí, mais tarde, Nicolau de Villegagnon aporta aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. E gostou do que viu, era um cara legal, conseguiu fazer uma amizade com os tamoios, os índios tamoios. Os índios tamoios ficaram amigos dele, compraram a causa dele. Ele fundou uma colônia na ilha de Serigipe. Essa ilha hoje chama-se Ilha de Villegagnon, aqui no Rio de Janeiro. Então ele conseguiu cooptar os índios do lado dele, numa boa, sem violência, sem nada. Enquanto isso, lá no Nordeste, isso aí já vai há algum tempo depois do descobrimento, né? A gente está acelerando o passo. Lá no Nordeste, João Maurício, também conhecido como Maurício de Nassau, né, o príncipe de Nassau, João Maurício, príncipe de Nassau. A gente chama ele de Maurício de Nassau. Todo mundo conhece Maurício de Nassau. É esse cara. Ele administrava Pernambuco na época. Ele fez uma administração, coisas assim, muito moderna para aquela época, 1637. Muito moderna para a época. Ele reedificou Olinda e fez uma administração que os escravos daquela época que procuravam abrigo com ele declarava os escravos livres para sempre. Em 1637 já tinha escravo livre. Não era a lei geral. Algumas pessoas bondosas, precisou de um holandês para isso, começar esse negócio, não achava aquilo correto e libertava. Inclusive, ele fez muita amizade com os indígenas, dava apoio aos indígenas também na época. Então, Maurício de Nassau foi um cara que acampou todo mundo ali, acampou índios, negros e libertou todo mundo e fez uma administração. Ele fundou, naquela época, em 1637, a primeira liberal democracia em solo americano, de toda a América, desde a América do Norte até a América do Sul. Não existia isso. Hoje a gente fala em democracia, o cara já fazia isso em 1637. Você vê o que são espíritos evoluídos para uma época, que precisava estarem aqui esses espíritos, para poder botar essa evolução aqui dentro do país. 1637. Então você vê que as coisas funcionavam assim. Avançando no tempo, o Brasil já aspirava a se libertar de Portugal. Aí vem aqui Confidência Mineira. Está tudo aqui. Tem que lembrar vocês que parece que sou eu que estou falando tudo isso. Eu estou falando que eu estudei esse negócio todo aqui, um mês estudando para falar alguma coisa. Você vê que eu não estou nem lendo nada. Está tudo na cabeça enquanto lê. Então o que acontece? Inclusive data, né? Você vai lembrar de 1637, né? Ninguém sabia que a data que Cabral saiu de Portugal, né? Eles prepararam as caravelas dia 7, saiu dia 9 de março. Chegou ao Brasil 22 de abril. Então, tudo estudado ali. Daqui a uma semana eu já esqueci tudo, não lembro mais nada.
Mas tudo bem, o importante é que acontece, Confidência Mineira. Os caras já estavam fazendo aquele movimento para se libertar. Não, vamos sair de Portugal, esse negócio, esses caras mandando na gente e tal. Só que tinha um traidor, sempre tem. O estado da humanidade é assim, sempre tem um traidor para acabar com a festa. E aí, prenderam 11. 11 homens foram presos por traição, condenados à morte. Dona Maria I, depois ficou conhecida como a louca, Dona Maria I comutou a pena de 10 e mandou degradar. Bota lá para a África, para os confins do mundo, e eles foram lá buscar escravo, agora manda eles de volta para lá, para lugar onde não tem nada, o problema deles, se vira lá na África. Vai lá para a terra do gorila lá e se vira lá. E aí, só um que não foi comutado a pena, Tiradentes. Esse tinha que servir de exemplo. E Tiradentes foi enforcado, como a gente sabe, a história conta, né? Sobrou para ele. Joaquim José da Silva Xavier dançou em abril, 21 de abril, data 1792. O que acontece? Morreu lá. Só que, ao desencarnar na forca, ele é recebido, o espírito dele é recebido por Ismael. Que ele veio cumprir uma missão e ele cumpriu uma missão. E a gente às vezes fica aqui especulando. Olha, se Tiradentes não morresse, como é que seria? Não, ele veio cumprir uma missão. Jesus também, a gente não fala a mesma coisa. Jesus foi traído por Judas, foi crucificado, e a gente fala, se Jesus não morresse, Jesus cumpriu a missão e ele sabia que a missão dele era só aquela. Ninguém mais do que ele sabia disso. Então a gente às vezes morre novo, ou acontece alguma coisa, a gente volta para o mundo espiritual, mas a nossa missão às vezes está cumprida. E a gente às vezes não entende isso. A gente quer viver 90, 100, 120, 400 anos e não vamos viver isso, não adianta. A gente tem que se acostumar com essa ideia. E aí, Tiradentes foi enforcado e recebido o espírito dele por Ismael, abraçado. Ismael abraçou ele e disse, olha, você cumpriu a sua missão que tinha que ser cumprida aqui. Porque as coisas são paulatinas, nada acontece de uma hora para outra. Você passa por dificuldades dentro de um país e a gente fica doido que acabe aquilo, não vai acabar de uma hora para outra. Vai acabar? Vai. Mas não já, as coisas vão acontecendo devagarzinho. E aí, dia de 7 de setembro, já avançando no tempo, já que eu falei em libertação, né, em independência e tal, dia 7 de setembro, também conhecido como hoje, né, mil o quê? Quem sabe? Isso aí, todo mundo sabe. Essa todo mundo aprendeu na escola, né? Então, Pedro I declara a independência do Brasil. Lá, as margens do Rio Ipiranga, aquela coisa, tem quadro, tem negócio todo. Avançando no tempo, né, o resto todo mundo conhece, a história e tal, vamos para o filho, Pedro II. Pedro II era um imperador maravilhoso, bondoso, ideias maravilosas, ideias novas, um espírito que também reencarnou para dar um up no Brasil, Pedro II. E ele veio com aquela intenção de melhorar tudo. Tanto era assim que antes de começar o movimento abolicionistas, né, a libertação dos escravos, Pedro II já tinha pensado em assinar um decreto libertando todos os escravos, por conta dele, não queria nem saber dos patrões, dos donos dos escravos, não. Ele pensou nisso. Mas você vai dizer, por que ele não fez? Ele não gostava de violência, ele não gostava de guerra, ele não gostava disso tudo. Naquela ocasião que ele pensou nisso, estava acontecendo a Guerra Civil Americana, norte-americana. Os Estados Unidos estavam em guerra, o sul contra o norte, e um dos motivos era os escravos, que tinham que ser libertados lá. O Brasil foi o último a libertar escravos, todo mundo sabe disso. Todo mundo libertou escravos, o Brasil foi ficando, não, o escravo é meu, não liberta, tem briga. E Pedro II, com medo de acontecer uma guerra civil aqui no Brasil, aos moldes que estava acontecendo nos Estados Unidos, ele voltou atrás, não assinou esse decreto libertando os escravos. Não foi covardia dele, ele não queria era sangue aqui nesse negócio. Ele não gostava de violência, ele era um cara pacato. Você vê como a gente teve gente boa aqui atrás, hein? Essas caras tinham que reencarnar para voltar, dirigir tudo outra vez. Mas tudo bem, isso aí Deus é que sabe, não sou eu. Isso seria o que eu gostaria, mas o que eu gostaria não conta. Né? O que conta é o que está no destino que tem que ser feito. Então, ele não fez isso por causa desse motivo. Aí vem a filha dele, né? Isabel, todo mundo sabe, princesa, e no momento de que estava muito forte esse movimento para a abolição,
A primeira lei que Isabel assina é a lei do ventre livre, que os escravos que tivessem filhos dali para frente, se eu não me engano, o ano, se eu não me engano, se foi 21 de setembro, se foi 1871, a primeira lei, ventre livre. Ela que assinou, não foi o Pedro II. Ela assinou essa primeira lei. E aí, sabe como é que é? É igual aqui, hoje ainda, no nosso país. Nos outros países é a mesma coisa. A Inglaterra está lá um negócio, desce, sai, tira, entra. É um negócio complicado. Aqui também. Aqui a gente tem um negócio, é devagarzinho. Assina uma lei, daqui a pouco melhora aquela, não, vamos melhorar a Constituição. Então, foi a mesma coisa dos escravos, né? Primeira lei, os filhos estavam livres. Aí daqui a pouco veio a lei mais tarde, aí já em 1885, também em setembro, se não me engano, 28, e vem a lei de sexagenário. Se eu fosse escravo nessa época, eu estava livre. Eu já passei de 60, estava livre, salário. Só que nem todo escravo chegava a 60. Esse é o problema. Trabalhos forçados não deixava a gente ficar velho. Hoje a gente chega de 60 e reclama, ai, tá doendo, tô com reumatismo. Os caras não chegavam nem 60. Já doía antes, eram castigados, eram burro de carga, e a gente reclama que passa de 60, puxa, que bom. E aí, mais tarde, e aí já em 13 de maio de 1822, vem a 1888, vem a Lei Áurea, libertando todos os escravos. E tem uns versos que eu gosto muito, às vezes eu me emociono sempre quando eu penso nele, fala assim, a princesa chorou ao receber a rosa de ouro papal. Uma chuva de flores cobriu o salão, um passo imperial no Praça 15. E o negro jornalista, José do Patrocínio, que já era naquela ocasião um negro liberto e já era jornalista, de joelhos beijou a sua mão. Uma voz na varanda, não consegui não. Uma voz na varanda do pátio ecoou. Meu Deus, as tintas caíram. Então, eu sempre me emociono, não é agora não, em casa, sozinho. Se eu começo a falar sobre isso, eu me emociono. Eu olho no espelho, mas por quê? Mas acontece. Porque um belo dia eu fiquei me questionando sozinho, por que você capturar pessoas e fazê-las escravas? Não dá para entender, eu nunca entendi muito isso. Entendeu? Então, é aquele negócio, você se emociona porque é uma pessoa igual a mim. Por que tem que trabalhar obrigado a apanhar água? Está difícil. Bom, mas voltando lá, passamos aí da libertação dos escravos, conforme conta aqui o livro, e o Brasil vai caminhando para a sua, digamos assim, maioridade espiritual. Ele vai caminhando para a maioridade espiritual. Lá na Europa, já começa os primeiros movimentos espíritas, com Kardec, né? Já antes nos Estados Unidos, em Radisville, na casa das Irmãs Fox e tal, as coisas vão caminhando nesse sentido. O espiritismo começa a chegar no Brasil. Então, o que acontece? Em 1889, né, foi dia 15 de novembro, foi a proclamação da República. Aí o Brasil já alcança a sua maioridade espiritual, né? Mas, antes disso, em 2 de janeiro, ele está aqui, pode me corrigir, 2 de janeiro de 1884 mesmo, fundação da FEB. A FEB foi fundada, Federação Espírita Brasileira. Mas os espíritas brasileiros, eu não sei se isso acontece até hoje, porque há muito tempo eu não estou direto no movimento espírita, como meu amigo aqui está, mas, na época, tinha uns desavenças. E aí, Ismael fala assim, é hora de chamar Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes era um cara que acalmava os ânimos. Era a pessoa em harmonia, a pessoa justa, era a pessoa que trazia o bom senso. Então, a primeira gestão dele, na FEB, foi só de um ano. Era o suficiente para ele acalmar todo mundo que queria, cada um. Somos pessoas, né? Cada um tem uma personalidade, cada um quer uma coisa, cada um quer outra e tal. E Bezerra de Menezes foi chamado naquele momento, e ele também já reencarnou com essa missão, né? De tocar o espiritismo aqui dentro do Brasil. Então, a gente já chama ele aqui de um apóstolo de Jesus, um apóstolo espírita, porque realmente Bezerra de Menezes
tem gabarito para isso. Então ele foi chamado para isso, porque era dar aquela tranquilidade. Bom, se já tinha adquirido essa maioridade espiritual, se a semente do Evangelho de Jesus já estava plantada nessa terra, é se supor que a terra seria uma maravilha, todo mundo seguindo aquilo que tinha que ser seguido, né? Era de se supor que estava tudo certo, a semente estava plantada e ia seguir adiante. Porque se nós não somos o maior, com certeza somos um dos maiores países cristãos do mundo. Poxa, as últimas pesquisas eu peguei uma no outro dia que diz que de cristão tem 90%. A IBGE de 2010 diz que são 86%. Tá, 4 para lá, 4 para cá, está dentro da margem de erro, coisa e tal, está tudo certo. De qualquer forma, as três religiões ditas cristãs, o catolicismo, os católicos, os protestantes e os espíritas, são a grande maioria, né? Então, se nós somos a grande maioria, nós que somos cristãos, se nós rezamos na cartilha do Evangelho, então, por que existe tanto ódio? Por que existe tanta violência? Por que existe tanta discriminação, tanta intolerância? Nós somos cristãos. Eu não acredito que, se tem 90% dos cristãos, isso tudo está sendo disseminado por 10% da população, não. Esse é o detalhe. Nós precisamos rever o Evangelho. Não é possível que nós estamos seguindo aquilo lá. Se estamos seguindo a lei que está lá, não matarás, não adulterarás, não cobiçar a mulher do próximo. Isso é cristão. Isso é da religião cristã. Se a gente não está fazendo isso, alguma coisa está errada. Não é? Com certeza alguma coisa está errada. Então, esse evangelho que foi plantado nesse solo brasileiro maravilhoso, como disse lá o Pervaz, onde se planta tudo dá, e é verdade, a terra, o evangelho nasce bem, floresce. Agora, parece que no nosso coração ele não foi plantado, porque as coisas que acontecem continuam acontecendo como antes. Tá bom, falei no início, tem o livre-arbítrio das pessoas, a gente tem que respeitar. Mas, pelo amor de Deus, a coisa está demais, não é verdade? Então, a gente está precisando voltar ao Evangelho. Não só ler o Evangelho, estudar na casa espírita, ou estudar na homilia, lá que o padre fala e a gente ouve, ou o pastor, no culto dele, fala sobre Jesus, tudo bonito. Mas parece que nós, essas três religiões, não aplicamos isso no nosso dia a dia. Não aplicamos isso lá fora. Quando a gente esquece que o irmão está na frente, a gente joga o carro para fechar. E você vai ver, o cara é cristão. Todo mundo é cristão, mas na hora ninguém lembra que é cristão. A gente precisa lembrar que nós somos cristãos, que Jesus trouxe para nós umas diretrizes que, se a gente seguir, fica tranquilo. A gente tem que ter aquela situação de seguir o que está dito ali. Ah, mas é difícil. Tudo é difícil. Viver é difícil. Né? Já dizia o outro lá, viver é melhor do que sonhar. Então vamos viver, mas viver é difícil, muito difícil. Então não tem coisa fácil. Ninguém veio aqui para arranjar facilidade. Então você veja só, o Brasil foi povoado com essa mescla de raças. E mais tarde, lá no século XVIII, XIX e tal, vêm os imigrantes. Os imigrantes, vêm os imigrantes, os japoneses, os italianos, os alemães, notadamente mais no sul do país, né? Mas a gente está espalhado, tem finlandeses, né? Tem gente de tudo quanto que é a parte do mundo. Então a ideia de Jesus era exatamente essa, mesclar essa população com todos os continentes para que o Evangelho pudesse florescer de maneira absoluta com todo mundo. Mas parece que isso não funcionou. Se somos uma raça mesclada, se nós somos uma raça miscigenada, a gente não deveria ter tanto preconceito quanto a gente tem, principalmente de raça e social, idem. Pobre não tem vez. Por que a gente tem tanto preconceito se nós somos descendentes de todos esses que aportaram no Brasil, quando o Brasil foi descoberto lá em 1500 e veio para cá? A gente não deveria, porque a gente não conhece a nossa própria história. Esse é o grande problema. Se a gente conhecesse a nossa história, se eu não me engano, no livro
Ah, meu Deus do céu. Eu tenho um livro em casa, esqueço dele. Madalena? Não, Madalena não, Dona Ivone. Esse aqui é o Madalena. É Dona Ivone, é o livro dela do Memória de Suicida. Tem um trecho, um livro muito grosso, tem um trecho lá de um espírito que tinha assim uma bronca de negro, vamos dizer assim, para a gente adiantar um negócio para a gente terminar. Não vamos entrar muito em detalhe. Ele não gostava. E aí fizeram uma regressão com ele, colocaram ele no centro, botaram um telão assim. Ele tinha um outro espírito lá que ele não gostava muito desse espírito que era negro. E ele não gostava muito dele. Bom, fizeram a regressão com ele para resolver o negócio. Aquele espírito que ele não gostava tinha sido o pai dele numa vida passada. Ele entrou em parafuso, sabe? É assim que muitos de nós vão entrar em parafuso se a gente descobrir a nossa história. Entendeu? Você já viu só? A maioria de nós é descendente de europeu, de negro, de índio. É o que tinha. É o que tinha. E a gente reclama. Eu, por exemplo, sou descendente de europeu e de negro. O pai do meu pai, que eu no princípio, nem meu pai conheceu direito, que morreu quando meu pai tinha 5 anos, meu pai contava que meu pai também já partiu para o outro lado, né, para o andar de cima, contava que ele era português. Então, se ele era português, ou era descendente de português, a minha descendência é muito lá. A minha mãe, filha de negra. Então, por isso que eu sou essa mulatinha assim, moreninha, bonitinha, chocolate. Exatamente, é junto negro com branco. Né? Porque a maioria de nós, negro com branco. Por que preconceito com isso? Então, a minha avó, as duas tinham uma sonoridade parecida. A do meu pai era Leopoldina, a minha mãe era Oscarina. Então, a minha avó, Oscarina, pai de mãe, eu não posso afirmar nada, mas eu tenho tudo para, mais ou menos, pensar que ela foi filha de escravos libertos. Porque ela nasceu 5 anos depois da abolição. A abolição foi em 1888, ela nasceu em 1893. Porque ela nasceu 5 anos depois, 1893. Então, se não era, poderia ter sido. Então eu trago do meu passado essas duas mulheres. O meu avô, que foi casado com a minha avó do meu pai, que era português, e a minha avó, que possivelmente, a gente não pode afirmar nada, possivelmente tenha sido filha de escravos libertos. Então eu trago isso. Como eu posso ter preconceito de português, ou de negro, ou de índio, de quem quer que seja? Mas muita gente tem. Como eu posso ter preconceito de pobre? Porque a gente também já foi pobre um dia. Né? Eu leio muito negócio de poesia, tem um verso que fala que outras raças, além da raça negra, foram escravas também. A gente vê lá no Egito, no tempo de Moisés. Então, quando se fala escravo, pensa-se negro. Não. Brancos também já foram escravos. É só ler a história.